O que você faria se descobrisse que a maior promessa automotiva da próxima década acabou de ser desbancada em segredo? Há meses, a Toyota vinha ditando o ritmo mundial com uma promessa audaciosa. Todo mundo tem visto isso, né? Uma tal bateria de estado sólido capaz de entregar 1.000 quilômetros de autonomia com apenas 10 minutos de carga. Eles pareciam que estavam invencíveis. O jogo já até parecia ganho. Até agora. Vazou direto do escritório de propriedade intelectual um documento que mudou completamente o tabuleiro da indústria de carros elétricos. A BYD registrou recentemente uma patente secreta de uma bateria de estado sólido com uma abordagem química que ataca diretamente o calcanhar de Aquiles do projeto japonês. E motivo de pânico nos bastidores de Tóquio. E não é apenas a autonomia, mas também custo de fabricação. Enquanto a Toyota planejava colocar essa tecnologia apenas em carros de luxo, a preços astronômicos, como eles sempre fazem, a BYD projetou uma arquitetura feita para a produção em massa. Se você achava que a BYD era apenas uma montadora de carros baratos com baterias LFP comuns, prepare-se. O que está dentro desse documento técnico vai redefinir qual carro vai estar na sua garagem nos próximos 5 a 10 anos. E hoje, no Artifícios Automotivos, nós vamos abrir essa patente, destrinchar, como eu sempre faço aqui, a engenharia por trás desse projeto, que tirou o sono dos diretores da Toyota. Para entender o tamanho do impacto dessa patente registrada da BYD, nós precisamos primeiro entender por que a Toyota apostou todas as suas fichas no estado sólido. Atualmente, quase todo carro elétrico que você vê na rua, seja um Dolphin GS, Dolphin Mini, ou em outros mercados, Teslas, né, utilizam baterias com eletrólito líquido ou em gel. Pense no eletrólito como uma estrada, por onde os íons de lítio viajam entre polo positivo, cátodo, e o polo negativo, o ânodo. O problema é que esse líquido, muitas das vezes, pode ser inflamável, limita a velocidade de carregamento por conta do aquecimento das supercharges, degrada também com o tempo. Então, o limite físico já foi atingido nessa tecnologia. As baterias atuais entregam, em média, 160 a 300 watts por quilo no nível de pacote. Tá? Esse é o padrão atual. Então, a Toyota percebeu isso e começou a investir pesado nas baterias de estado sólido chamadas SSBS, ao trocar o líquido por um material cerâmico ou polímero sólido. A densidade energética, então, salta entre 400 a 800 watts por quilo. É física pura. Você coloca o dobro de energia no mesmo espaço e com metade do peso. Com isso, a Toyota anunciou ao mundo que seus futuros veículos teriam os tais 1.000 quilômetros de alcance e carregamento de 10 a 80% em absurdos 10 minutos. O mercado financeiro aplaudiu nesse momento. A indústria tremeu, parecia o checkmate japonês contra a invasão chinesa. Mas a Toyota escondeu um detalhe crucial que os engenheiros guardam a 7 chaves: viabilidade comercial. Os eletrólitos sólidos baseados em óxidos cerâmicos que a Toyota vinha testando são extremamente frágeis, difíceis de produzir em larga escala, sem que ocorram microfissuras internas na hora da produção. Exigem pressões mecânicas absurdas dentro do módulo para continuarem funcionando. Tem que ser encapsuladas. Em termos simples, a bateria da Toyota funciona perfeitamente no laboratório, mas custaria o preço de um apartamento de 3 a 4 andares para ser produzido em série. E foi exatamente nessa brecha que a BYD desferiu o golpe. Vamos aos fatos técnicos, porque aqui no Artifícios Automotivos a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com a engenharia. Então o coração dessa nova patente da BYD reside numa abordagem híbrida do eletrólito sólido baseada em sulfetos modificados, combinada com uma engenharia de fixação, que resolve o maior pesadelo das baterias de estado sólido. São chamadas as dendritas. Quando uma bateria carrega e descarrega muito rápido, agulhas microscópicas de lítio metálico, chamadas dendritas, começam a crescer a partir do ânodo. Nas baterias comuns, elas perfuram o separador e causam um curto-circuito, o que leva ao chamado thermal runaway, famoso incêndio de proporções catastróficas. Os engenheiros da Toyota estavam quebrando a cabeça para fazer com que essa cerâmica resistisse à pressão dessas dendritas. A BYD mudou a química, então, do jogo. A patente revela introdução
de uma camada de transição polímera ultrafina autorregenerativa entre o eletrólito de sulfeto sólido e o ânodo de lítio metálico. O que significa isso na prática? Em vez de você tentar barrar a força das dendritas com uma parede cerâmica rígida que acaba quebrando com o tempo, a BYD criou uma interface maleável que dissolve quimicamente as ramificações de lítio assim que elas começam a se formar. É a filosofia das artes marciais aplicada à engenharia de materiais, usar a fluidez para anular a força. Então existe um pulo do gato, né? Os sulfetos possuem uma condutividade iônica muito superior à dos óxidos cerâmicos em temperatura ambiente. Isso significa que os íons correm mais rápido ainda pela bateria sem necessidade de sistemas pesados e complexos de aquecimento ou resfriamento. De acordo com os dados preliminares de eficiência desse sistema, a eliminação dos sistemas robustos de gerenciamento térmico ativo reduz o consumo parasita de energia do veículo de um patamar médio de 20% para menos de 5%. Toda aquela energia que o carro gastava apenas para manter a bateria na temperatura certa, agora vai direto para as rodas. O resultado, mais eficiência por quilômetro rodado. Mas a engenharia química não anda sozinha. O grande checkmate da BYD contra a Toyota não está apenas em como a célula de energia funciona por dentro, mas em como ela é montada no veículo. E é aqui que entra o conceito CTB, Cell to Body, né? Célula dentro do corpo. Se você acompanha aqui o canal, já lembra que eu falei bastante sobre isso, e a própria BYD revolucionou o mercado com a Blade Battery, aquelas células longas em formato de lâmina, de textura ultra resistente, que eliminavam módulos tradicionais. Na nova patente, a BYD adaptou essa exata arquitetura para as células de estado sólido. Nas baterias comuns da concorrência, o formato é modular. Você coloca células em um módulo, os módulos em um pacote e o pacote no chassi. Isso gera um peso morto absurdo de aço, alumínio e fiação. No sistema CTB de estado sólido da BYD, a parte superior do pacote da bateria serve literalmente como assoalho da própria cabine de passageiros. As células de estado sólido, que já são naturalmente mais rígidas por conta do eletrólito sólido, atuam como componentes estruturais do próprio chassi do carro. Então olhem para esses números de tabela. Uma rigidez torsional acima de 40 mil newtons. Tá? Coloca o nível estrutural de um sedã elétrico familiar no patamar de hipercarros de pista. Isso melhora drasticamente a dinâmica de curva, a segurança em testes de impacto e, mais importante para o nosso bolso, elimina peso excedente. Com mais espaço útil dentro de um pacote, devido à eficiência de volume de em torno de 75%, a BYD consegue empilhar células suficientes para atingir marcas de autonomia equivalentes ou superiores à que a própria Toyota está divulgando, mas utilizando o processo de manufatura que aproveita as linhas de montagens já existentes que ela possui, com a própria Blade Battery. Então é por isso que a diretoria da Toyota entrou em pânico. Eles perceberam que enquanto desenhavam um motor de Fórmula 1 de altíssimo custo, a BYD patenteou um motor de alta performance muito igual aos atuais, projetado para escala de esteira em produção em massa. Praticamente não mudou nada na sua linha de montagem. Então o cenário geopolítico global dessa disputa ainda vai ficar mais eletrizante. A Toyota passou os últimos anos fazendo um lobby danado contra a eletrificação. Tá? Toda a imagem dela era contra a eletrificação, defendendo transição lenta através dos híbridos dela convencionais, o que fazia todo sentido econômico para eles, dado o seu investimento gigante em motores a combustão interna altamente eficientes. A cartada, então, da bateria de estado sólido, que estaria ali por volta de 2028, era sua garantia ainda de liderança no futuro. Só que o avanço das outras marcas chinesas, como a agressiva BYD, quebra essa linha do tempo. Se a BYD realmente conseguir a antecipação da aplicação dessa tecnologia já patenteada em larga escala comercial, o mercado de carros a combustão híbridos convencionais pode sofrer uma desvalorização acelerada muito antes do que os analistas japoneses previam. E não se engane, essa corrida tecnológica envolve patrocínio estatal de segurança energética. Quem dominar a química perfeita do estado sólido primeiro vai ditar as regras econômicas globais de transporte pelas últimas 4 décadas, tá? No mínimo.
Então a Toyota tem a tradição, confiabilidade milimétrica e processo de qualidade lendário do sistema Toyota de produção. A BYD tem a velocidade absurda de desenvolvimento de Shenzhen e o controle vertical completo da sua própria cadeia de suprimentos, extraindo o próprio lítio da mina até a célula final dentro de um veículo. Então a verdade nua e crua é que a era do carro elétrico de transição está chegando ao fim muito mais rápido do que imaginávamos. O documento dessa patente secreta prova que a BYD não está blefando e não vai se contentar em liderar apenas em segmento de entrada. Ela quer o topo do mundo tecnológico. Então a resposta da Toyota terá que ser cirúrgica e mais rápida, porque promessas em apresentações de slides, como muitas fazem, até Volkswagen promete alguma coisa em slide, não vendem carros quando o concorrente começa a registrar patentes que tornam impossível algo escalável agora em fábricas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. É muito importante, faço questão de ler os comentários, todos de vocês. Você acha então que a tradição mecânica da Toyota vai conseguir segurar a agressividade tecnológica da BYD nessa nova era do estado sólido? Ou a indústria japonesa vai perder o trono, assim como a indústria fotovoltaica perdeu há anos atrás? Então, deixe o seu comentário aqui embaixo. O seu comentário ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo gerou um debate técnico real, tá? Quando você dá um like lá, que é importante, vai aparecer então uma barrinha chamada hype. Peço muito que vocês cliquem lá no botão de hype, que também ajuda o algoritmo a compartilhar esse vídeo para mais pessoas que gostam do mesmo assunto, tá ok? Ative também o sininho de notificações caso você já seja inscrito, para não perder os próximos vazamentos dessa nossa indústria. Em falar em conhecimento, vou deixar 2 vídeos aqui ao lado, ó, para aumentar o conhecimento de vocês mesmos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.